Então vamos aqui para o que seria o basicão da geometria. Só para a gente falar de alguns tópicos assim, elementares mesmo. Coisas que às vezes a nossa cabeça às vezes faz confusão, passa despercebido. Então vamos lá para algumas coisas. Primeiro, eu vou bem no basicão mesmo. Se eu tenho uma reta, né? Infinitamente para os dois lados, eu posso dizer que dela eu posso medir o comprimento. Se ela estiver em outra posição, eu posso medir a altura. Então, eu estou falando de metro, estou falando da nossa unidade. Podia ser qualquer um que está ali na tabela de conversão, qualquer unidade de medida do sistema métrico. Mas tudo metro. Metro, centímetro, decímetro, quilômetro. Então, tudo que for linear, tudo que eu puder medir em uma única dimensão, tudo que eu for observar. A minha altura, quantos metros eu percorro, ou quantos quilômetros eu percorro até a escola, a distância de uma viagem de uma cidade a outra. Tudo isso está relacionado ao comprimento, a uma dimensão. Então, sempre que a gente vai falar, a gente diz assim, metro, né? O Mzinho. E a gente não coloca, mas é de uma dimensão. A partir do momento que eu tenho, sei lá, um triângulo, que eu vou trabalhar com a área dele, eu vou estar falando de algo, por exemplo, um triângulo, aquela regra mais básica que a gente conhece, é base vezes altura dividido por 2. Vou até escrever aqui, ó, a área desse triângulo. Vai ser a base em metros, digamos assim, vezes a altura em metros, tudo isso dividido por 2. Opa, metros, perdão. Quando eu faço metro vezes metro, eu vou ter, e divido por 2, eu vou ter lá um resultado, metro, 1 mais 1, metro quadrado. Então, a área, eu falo sempre em metros quadrados. Eu tenho duas dimensões. M ao quadrado. Então, lá na conversão, eu vou trabalhar também com quilômetros quadrados, decâmetros quadrados, milímetros quadrados, centímetros quadrados, tudo ao quadrado. Então, sempre que eu estou trabalhando com essa noção da geometria, eu tenho que saber diferenciar. Por que eu uso metro? Por que eu uso metro quadrado? E por que será que a maioria, paga a água em metros cúbicos consumidos? Então, vamos fazer aqui um desenhozinho, rapidinho, lindo, perfeito, só que não. Quando eu quero trabalhar aqui, eu vou observar o quê? O volume. Então, supomos que aqui eu tenha medidas diferentes, x, y e z. Como é que eu vou calcular esse volume? X vezes o y vezes o z. Esse x vai estar em x metros. O y vai estar em y metros. O z é z metros. Lembra que eu estou puxando no metro, mas poderia ser qualquer outra das unidades. Então, quando eu resolver essa multiplicação, eu vou ter um valor 1, 2, 3 em metro cúbico. Então, o volume é dado em metros cúbicos, porque ele tem 3 dimensões, altura, largura e comprimento, porque ele cabe um volume dentro, nem que seja um volume de ar, tem 3 dimensões, metro cúbico. Então, para a gente ser bem taxativo,
Comprimento, uma dimensão só. Área, 2. Volume, 3. Aqui eu tô olhando só um modo. Quando eu tô olhando aqui a folha do caderno, eu tô calculando algo que tem preenchimento. Ah, quanto de tinta que eu preciso para pintar essa folha? Eu preciso comprar quanto de tinta para pintar essa folha? Agora, se eu estivesse falando de metros cúbicos, quanto de água que eu preciso, qual que é a capacidade máxima para encher essa garrafa aqui? Então, é dentro. Então, percebam, quando eu estou medindo aqui a altura dessa caneta, por exemplo, o comprimento dessa caneta, eu tenho uma unidade só. Quando eu estou trabalhando com a folha, eu quero saber de preenchimento. Ah, quanto que eu precisaria de... Eu quero uma folha, eu quero cortar aqui, como é que eu vou descobrir a área que eu vou preencher isso aqui? Ou quanto que foi gasto, né, de papel, para qual que é a área dessa folha de papel? E o volume é dentro. Você está dentro de uma sala, dentro de um ambiente, você está falando de volume de ar que está ali dentro. A água, qual é o volume que entrou na sua caixa d'água? Ou pelo registro, pelo cano de água. O cano também é algo que vem pela rua e tem 3 dimensões. Então, sempre pensando nisso. Por que eu quero falar disso? Porque aí, quando eu preciso calcular o perímetro, eu estou falando da soma de todos os lados, A, B, C. Então, o perímetro é A mais B mais C. E a gente popularmente fala que é a soma de todos os lados. Então, eu estou somando esse primeiro lado aqui, o A, somando com o B, somando com o C. Quanto que eu preciso de barbante para colocar aqui? De A, passando por B, terminando em C aqui, que ele se une aqui nesse vértice com A. Quanto que eu preciso em centímetros para colocar aqui? Então, nessa notação, fica mais fácil de eu observar que perímetro não é o que eu quero dentro. Perímetro é só em volta. Uma dica que eu dou é que às vezes alguns exercícios nos levam, nos testes que vocês forem fazer pela vida, Enem, concursos, vestibulares, o que vocês forem passar. Às vezes eles colocam o perímetro, o texto, te induzindo como se você fosse usar todos os lados, mas lá no desenho, lá na situação, por exemplo, o Enem já teve uma situação que tinha um rio e falava quanto de perímetro de cerca que ia precisar aqui para cercar essa área aqui, sei lá, de um sítio. Tô falando da minha cabeça porque eu não lembro a questão agora. Então você não vai cercar o rio. E o desenho tava assim, que ali era o rio. Então você só queria saber aqui, ó, em 1, 2, 3 lados. Você não queria saber 4 lados. Apesar de estar fechando na nossa cabeça uma área que seria de um quadrilátero, né? Então ele induzia isso. Mais uma coisa em relação ao perímetro é que às vezes ele fala assim, a cerca vai passar 4 voltas de arame, eu preciso multiplicar também pela quantidade de voltas. As questões de perímetro, elas são fáceis, são básicas, mas elas sempre trazem uma pegadinha no meio, algo que está envolvido, que está colocado ali, que está posto, para a gente se confundir de algum modo. Aí, como eu disse, a fórmula mais básica, a regra mais básica para trabalhar a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Mas existem outros, em outras situações, quando eu não conhecer base e altura. Eu tenho outras regrinhas que eu posso calcular. Vou estar colocando em um outro vídeo. Para os quadriláteros, cada um tem a sua particularidade. Às vezes eu consigo trabalhar descobrindo um elemento que falta com o teorema de Pitágoras, né? Às vezes as pessoas até falam que ou na matemática ou você resolve por regra de 3 ou por Pitágoras. Mas geometria analítica tem muito, né? Que seria lá a hipotenusa ao quadrado
igual a soma dos quadrados dos catetos. Cateto adjacente mais cateto oposto, para ser rápido. Muito popularmente a gente vê A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E isso aqui se estende para N ramos aí da matemática, onde a gente pode estar utilizando. Aqui a ideia mesmo era trabalhar com a questão da revisão dos entes. Unidimensional, bidimensional, tridimensional. E entender a importância de colocar medida e tudo mais. Depois eu vou fazer um vídeo sobre as conversões da unidade de medida, falando também das áreas das figuras planas mais básicas que a gente trabalha. E neste momento é só.